Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 4 de abril. Tô aqui mais uma vez com vocês para a gente poder trocar uma ideia sobre o mercado da bola. Pois é, a janela de transferência internacional, você sabe bem, já se encerrou faz algum tempo. E a próxima só vai abrir em julho, segundo semestre. Mas nem por isso a gente deixa de ter informações e especulações sobre esse período. E aqui eu quero falar sobre dois jogadores. Na verdade, são dois jogadores mais uma informação adicional. Primeiro, o Igor Jesus. Segundo, Adrielson. E terceiro, uma apuração realizada por Anderson Mota sobre uma situação envolvendo Textor e a avaliação da nossa defesa. Além disso, eu quero comentar essa proposta que o Vasco fez pelo Marlon Freitas. A janela doméstica vai até dia 19 de abril e, segundo o GE, o Botafogo ainda não recusou formalmente a proposta do Cruz Maltino. Será que pode dar negócio entre Botafogo e Vasco? Vamos trocar uma ideia sobre essas questões, Fogão. São questões importantes, claro. Só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no Fala Fogão. Nós agora estamos buscando os 44.100 e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Muito em breve, os 50 mil serão uma realidade, vai ser um dia pra lá de especial. Chegaremos juntos nessa marca, tenho certeza disso. Sempre aproveitando para destacar que esse daqui já é o quarto conteúdo do dia. Já teve muita coisa sobre o Botafogo aqui no canal. E às 22h05 teremos mais uma live. Eu e Ricardo Zambuja juntos aqui, trocando aquela ideia com a galera do chat. Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando sobre Marlon Freitas. O Vasco tem interesse no jogador, formalizou uma proposta, 12 milhões de reais. Só que o Botafogo considera essa proposta muito abaixo mesmo, sequer cogita aceitar esse valor. Mas será que se o Vasco aumentar essa proposta, chegar, sei lá, na casa dos 20 milhões de reais, será que dá negócio? Bom, vale lembrar que o John Textor recentemente elogiou pra caramba o Marlon Freitas. Disse que é um meio-campista, box to box, nível Premier League, que não vai a lugar algum. Mas, claro, a gente tem que considerar algumas notícias que estão saindo no noticiário botafoguense. Por exemplo, envolvendo Igor Jesus. Vitor, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que a proposta do Vasco pelo Marlon tem a ver com o Igor Jesus, com quem o Botafogo tem um pré-contrato? Bom, o Jorge Nicola fez uma apuração. Calma. Vai acreditar no Nicola? Calma. O Wellington Arruda e o perfil Informa Fogo já confirmaram que, de fato, há um atraso no pagamento que foi acordado entre o Botafogo, o jogador e seu empresário pela assinatura do pré-contrato. E aí o Nicola trouxe uma informação dizendo que o negócio poderia inclusive ser cancelado. Tem uma galera que duvida que isso possa acontecer e tudo mais, porém, tem um detalhe importante nessa brincadeira aí, que o perfil Informa Fogo foi lá fuçar, foi pesquisar. O Igor Jesus estava seguindo o Botafogo nas redes sociais e deixou de seguir. Ah, Vitor, isso não quer dizer nada. De fato, não quer dizer nada. Você tem um pré-contrato assinado e deixar de seguir no Instagram, qual é a relevância disso? Pode ser mera coincidência. Como pode não ser? O fato é, Fogão, o Botafogo recentemente teve no seu noticiário alguns casos de atraso de pagamento. O Guarani do Paraguai começou a se movimentar, iniciou os trâmites para poder chegar e ir na FIFA, por conta do pagamento do Matias Segovia. O São Paulo, recentemente, disse que vai na justiça porque tem que receber pelo Tietê. E agora surge essa questão envolvendo esse pré-contrato do Botafogo com o Igor Jesus. Aí você pode até se questionar, pré-contrato gerando pagamento antecipado pode muito bem ser parte das luvas. Aquele valor que você acerta com o atleta, no lugar de pagar um direito econômico para a equipe, você acerta aquele valor com o atleta pela assinatura do contrato. E, de repente, para assinar esse pré-contrato, o empresário e o próprio atleta pediram algum valor ali. E o Botafogo combinou de pagar, mas não realizou o pagamento. Aí a gente volta no Marlon Freitas. Será que se o Vasco elevar essa proposta para 20 milhões de reais, de repente, dá negócio? Eu não creio que isso aconteça. Eu realmente não creio que isso aconteça, até porque o Botafogo vai começar a fazer dinheiro de outras fontes. A gente teve a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, por exemplo. O John Textor deve fazer ainda algum aporte em relação àquela grana que ele tem que colocar em 2024. Pode acontecer também. Fora outras fontes que a gente pode ir recebendo ao longo do tempo.
Então eu não acredito que a gente vai precisar vender um jogador para tapar uma outra questão. Não acredito. O que eu acredito é que a gente tem fluxo de caixa envolvido. O que não é uma exclusividade do Botafogo, diga-se. Isso é muito importante ficar claro, tá? Não é uma exclusividade do Botafogo essa questão de fluxo de caixa, especialmente falando desse começo de temporada. Até o momento que você começa a avançar nas competições, a gente está falando de campeonato estadual. E no caso do campeonato carioca, os times não recebem nada, pelo contrário. O Botafogo tem prejuízo com o campeonato carioca. Então a gente sabe que as receitas, elas ficam reduzidas nesse período. E isso naturalmente pode estar afetando a capacidade do Botafogo de manter certos compromissos em dia. É claro que é desagradável, eu não vou falar aqui nada diferente disso, é desagradável você abrir o noticiário e ter lá, Botafogo está devendo pelo Matias Segovia, Botafogo está devendo São Paulo pelo Tietê, Botafogo não acertou o pagamento acordado com o Igor Jesus e seu empresário. É desagradável, isso depõe contra a imagem da SAF Botafogo. Mas ao mesmo tempo, eu cravo aqui. Outras equipes do futebol brasileiro passam pelo mesmo problema. Aí vai de cada setorista. Vai dar ênfase nisso? Vai catar essa informação? Vai ficar publicando sobre isso? Recentemente, o Corinthians teve um monte de notícia sobre não pagou esse, não pagou aquele, isso e aquilo, penhora daqui, bloqueio de lá. Você sabe que isso aconteceu. Eu espero, claro, que o Botafogo possa resolver essa situação. Indiscutível. Tem que resolver, inclusive. Tem que resolver. Agora, Fogão, indo para a questão do Adrielson, que eu mencionei aqui no começo, que história é essa da gente voltar a falar de Adrielson? Bom, ele está no Lyon, você sabe disso, só que lá na Liga Francesa ele não vem jogando. Ele caiu para a quinta opção para a zaga. E claro, isso afeta a carreira do jogador. De repente, ele pode sair de lá. E o site, o portal italiano Futimercato, trouxe a informação de que o Lyon pediria 38 milhões de reais para vender o jogador. Só que aí é aquela história. O Botafogo faz parte do grupo da Eagle. E segundo o Anderson Mota, o Botafogo poderia sim contratar um zagueiro que está na Europa para o segundo semestre. O John Textor não está gostando da performance da nossa zaga nesse momento. Ele acredita que a gente está ali fragilizado em relação a esse setor. E existe a possibilidade de você trazer um zagueiro na segunda janela. Seria esse zagueiro o Adrielson? Conectando os pontos, um cara que já esteve aqui, faz parte do grupo, John Textor não precisaria gastar uma grana, seria um empréstimo sem custos. Eu, sinceramente, não descartaria essa possibilidade. Não sei se seria vontade do jogador voltar ao Botafogo tão precocemente assim, logo após sair, né? Passa 6 meses na Europa e já volta. Não sei, sinceramente, mas não me surpreenderia se fosse esse o caminho que o John Textor trilhasse para poder reforçar a zaga do Glorioso. Realmente não me surpreenderia. Porque foi um jogador que, embora tenha tido uma queda, assim como toda a equipe, no fim do ano passado, foi um jogador que, durante boa parte da temporada, performou muito bem. Teve grandes atuações. Você aceitaria o Adrielson de volta no Botafogo? Eu não tenho absolutamente nada contra o Adrielson, de verdade. De todos os atletas assim que a gente ficou mais irritado, chateado, decepcionado até, o Adrielson não entrou nessa minha lista, de verdade. De verdade mesmo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você aceitaria o Adrielson de volta? Então comenta aqui embaixo. Se não aceitaria, por quê? Quero saber sua opinião sobre isso, Fogão. E a respeito dessa situação dos atrasos dos pagamentos, será que pode dar negócio entre Botafogo e Vasco por Marlon Freitas? Por conta disso, necessidade de fazer caixa para acertar certas questões? Ou essa possibilidade, sinceramente, o John Textor nem cogita de fato? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, 22h05, esteja aqui conosco que tem mais uma resenha aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.